Imagine um casal que, aos olhos de todos, parece perfeito, ela com uma carreira brilhante, ele com uma personalidade criativa e descontraída. Juntos, construíram uma família e compartilharam quase 2 décadas de vida. Mas uma descoberta inesperada revelaria uma outra verdade, algo que ninguém poderia imaginar. O que acontece quando uma relação sólida é abalada por segredos que mudam tudo? Hoje, vamos explorar essa história intensa, onde as escolhas e o destino colocam à prova tudo o que parecia inabalável. Fique até o final para entender como essa situação desafiou cada aspecto desse relacionamento. A Ti parecia ter uma vida completa. Ela tinha uma carreira bem-sucedida, 3 filhos saudáveis e 18 anos de casamento com seu marido, Will, com quem sempre teve uma conexão profunda. Eles se complementavam de forma única, tanto consciente quanto inconscientemente. A Ti era o orgulho da família, sempre dedicada e centrada. Nunca teve problemas nos estudos ou com comportamentos rebeldes. Já Will, um músico, teve uma criação um pouco diferente, passou por várias escolas e teve pais mais distantes emocionalmente. Ele admirava a estabilidade de Ti, enquanto ela valorizava o estilo mais criativo e relaxado de Will. Juntos, eles se equilibravam bem. Tudo parecia funcionar até o dia em que Will, ao checar o celular de Ti para buscar detalhes de uma viagem em família, encontrou mensagens de um colega de trabalho dela, Stuart. Isso levou a e-mails que revelaram um relacionamento que Ti mantinha há cerca de 2 anos. De repente, aquele casal tão unido estava em crise. Will sentia-se arrasado e furioso, enquanto Ti ficava em choque e profundamente envergonhada. E todas as conversas entre eles sempre terminavam voltando ao mesmo ponto, sem solução. Diante da difícil pergunta: devo continuar ou desistir? Quantas vezes já nos questionamos, em silêncio, sobre o que faríamos se uma traição abalasse nosso relacionamento? Sei que cada pessoa tem sua própria visão sobre infidelidade, e hoje quero compartilhar o que aprendi em meus 20 anos de experiência acompanhando pessoas em crises relacionais. Uma coisa eu posso afirmar com certeza: reconstruir a relação é, na maioria dos casos, o caminho mais corajoso. Ainda assim, a infidelidade é o principal motivo pelo qual relacionamentos chegam ao fim, e as pressões para desistir podem vir de todos os lados. Hoje, o estigma em torno do divórcio diminuiu, e conselhos como há outros peixes no mar são comuns. Mas muitas vezes, a vontade de desistir nasce dentro de nós mesmos, um dilema interno difícil de enfrentar. Então, vamos explorar juntos as complexidades desse tema, refletindo sobre o que realmente significa reconstruir a confiança em um relacionamento. Recentemente, fiquei impressionado com a sinceridade de uma figura pública ao falar sobre os desafios emocionais após um episódio de infidelidade. Ele descreveu como, ao ver a dor estampada no rosto de sua parceira, causada por suas próprias ações, sentiu um desejo intenso de fugir, de se esconder e de nunca mais voltar. Esse sentimento me fez lembrar de toda a minha experiência em desenvolvimento humano e psicologia relacional. É algo parecido com o que ocorre com uma criança ao perceber a frustração de um dos pais. Ela se vê como má e enxerga o pai ou a mãe apenas como bravos. Esse mecanismo, conhecido como divisão, nos leva a separar em nossa mente as partes boas e ruins de nós mesmos e dos outros, especialmente em momentos de alta emoção. Essa é uma reação comum diante de revelações difíceis, como uma traição, e é nesse cenário emocional que muitas vezes nos encontramos ao enfrentar essas questões no relacionamento. Quando estamos tomados pela emoção, tendemos a retornar a mecanismos de defesa da infância. Esse processo psicológico nos faz separar, em nossa mente, as partes boas e ruins de nós mesmos e dos outros. Isso foi exatamente o que Ti e Will enfrentaram. Ao olhar para Will, Ti só enxergava um homem profundamente magoado e furioso. Já Will via Ti apenas como alguém que havia quebrado seu coração e abalado sua família. Mas é justamente nesse momento de divisão emocional que ocorre o ponto de virada. Esse é o momento de coragem, encarar a tristeza e a doçura ao mesmo tempo e encontrar um caminho para seguir em frente. Assim como outros casais que decidiram enfrentar a dor de uma traição, Ti e Will podem escolher olhar para dentro, enfrentar o sofrimento e, a partir disso, reconstruir uma relação renovada e mais forte. Nem todos nós conseguiremos transformar traumas emocionais em músicas de sucesso, mas há algo talvez ainda mais valioso que todos podemos buscar: um relacionamento renovado e fortalecido com a mesma pessoa ao nosso lado. Como fazer isso? Recentemente, uma ouvinte do meu programa expressou algo muito simples, mas poderoso. Ter coragem é ser vulnerável. É essa vulnerabilidade que nos permite superar aqueles mecanismos de defesa da infância que surgem diante de uma crise. Não é fácil, exige coragem.
Para quem foi traído, é preciso coragem para reconhecer a dor, para olhar para os acontecimentos que levaram à crise e para reconstruir a própria confiança. Para quem errou, também é necessário admitir os próprios deslizes, com sinceridade e comprometimento. Reconstruir a confiança exige coragem de ambos os lados. Para quem causou a dor, é preciso enfrentar a própria culpa e se comprometer diariamente em reparar o vínculo quebrado. E há 3 passos fundamentais para isso, algo que eu chamo de SOS, uma espécie de pedido de ajuda para o relacionamento em crise. O SOS significa pedir desculpas sinceras, assumir a responsabilidade e fazer o trabalho necessário para recuperar a confiança. Esses 3 passos, sorry, desculpas, ownership, responsabilidade, spade work, trabalho árduo, são essenciais para qualquer um que queira, de fato, reconstruir um relacionamento abalado. Quando falamos em desculpas, não é apenas uma questão de palavras. Hoje em dia, a expressão sinto muito perdeu um pouco do seu peso real. Não basta dizer sinto muito que você esteja chateado ou sinto muito por estarmos passando por isso. Para que as desculpas sejam verdadeiras, é preciso chegar a um lugar de arrependimento genuíno, em que você possa dizer com sinceridade: sinto muito por ter quebrado sua confiança. A mesma honestidade se aplica à responsabilidade. Não é suficiente justificar as próprias ações com desculpas externas, como sinto muito que isso tenha acontecido, mas você estava sempre ocupado. Assumir a responsabilidade significa reconhecer que as escolhas que levaram à crise foram suas. E finalmente, é preciso agir. Ações falam mais alto que palavras e servem como uma espécie de seguro para outra pessoa, mostrando de forma concreta que o compromisso de reparar o vínculo é real e duradouro. Para garantir que a confiança não seja rompida novamente, é essencial que o envolvimento com a pessoa que causou a dor seja completamente encerrado. Isso significa cortar laços, seja em um caso de infidelidade sexual ou emocional. Por exemplo, a Ti precisou reorganizar sua vida profissional para garantir que nunca mais se comunicasse ou trabalhasse com Stuart. Além disso, ela concordou em ser totalmente transparente em relação ao seu telefone, laptop, contas bancárias e senhas. Uma vez que o SOS esteja em andamento, o casal deve se sentar e analisar os fatores que levaram à infidelidade. É importante frisar que isso não significa absolver quem cometeu a traição. Eu acredito firmemente que traições são erradas e destrutivas, e não as justifico. No entanto, para reparar a relação, é fundamental entender o que deixou o relacionamento vulnerável a esse desvio. Lembre-se do que mencionei sobre a divisão emocional. Não basta afirmar que a outra pessoa é a responsável, por isso, você é a vítima. É preciso reconhecer que a dinâmica entre os dois deve ser avaliada como um todo, sem simplificações que coloquem um como o mal e o outro como o bom. Mesmo que seu parceiro seja 99% responsável pela situação difícil que vocês estão enfrentando, ainda resta 1% que você deve reconhecer, assumir e trabalhar. Esse pequeno percentual é crucial, pois é o que pode unir vocês e manter a relação forte, mas também pode ser a fonte de conflitos. No caso de Ati, sua traição foi uma forma de fuga, uma saída, como acontece em muitas situações semelhantes. Contudo, não era uma fuga de um casamento ruim ou de um parceiro inadequado, mas de algo mais profundo e pessoal, uma busca por escapar de sua própria identidade. Essa imagem de filha perfeita foi alimentada e reforçada ao longo de décadas por muitas pessoas. Will também estava presente nesse casamento, e ele tinha seu próprio 1%. Ele havia se deixado levar pela ideia de que Ati sempre seria a forte e perfeita, ignorando suas próprias necessidades e vulnerabilidades. Reconhecer essas dinâmicas é um passo essencial para que o casal possa se entender e encontrar um caminho de volta à conexão. Will se acostumou a ser o provedor, enquanto Ati assumiu um papel mais cuidadoso, quase maternal, em relação a ele. Essa dinâmica criou ressentimentos de ambos os lados, que, por sua vez, levaram a reações e descontentamentos. É comum que casais se acomodem em suas rotinas, mas é vital que façamos uma pausa de tempos em tempos para reavaliar o delicado ecossistema que construímos juntos. Devemos refletir sobre os padrões que estabelecemos, as suposições que aceitamos e os ressentimentos que acumulamos. Esses elementos podem ser a causa de grandes problemas em um relacionamento. A traição muitas vezes sacode esse estado de conforto, forçando-nos a encarar a realidade e a nos perguntar: gosto da pessoa que me tornei nesse relacionamento? Essa é a hora da mudança, e mudar é essencial. Não há como voltar a ser quem éramos antes que a infidelidade abalasse as estruturas da relação. O caminho para a reconstrução exige autoconhecimento e disposição para se reinventar, permitindo que o casal crie uma nova base mais saudável e equilibrada.
Assim como seu relacionamento nunca será o mesmo, há uma chance de que ele possa ser ainda melhor. A Tia e Will são um exemplo de que é possível seguir em frente juntos, e ainda estão juntos até hoje. Acredito firmemente que a escolha mais corajosa é permanecer e trabalhar na relação. Entretanto, isso não significa que você deve ficar para sempre. É importante dar tempo para si mesmo, olhar para dentro e, quem sabe, redescobrir o amor pelo seu parceiro. E se isso não acontecer, ainda assim é uma vitória. Você pode passar a enxergar seu parceiro com novos olhos, repletos de paixão e compaixão, ou aprender o suficiente sobre si mesmo para seguir em frente com confiança em um relacionamento mais saudável. Em outras palavras, se o seu relacionamento realmente estiver quebrado, você pode sair dele sabendo que esteve aberto não apenas à reparação, mas também ao crescimento pessoal. Isso é uma alternativa ao nosso atual cultura do descartar, que muitas vezes vê a separação como a única saída. Tenho trabalhado com muitos casais, e essa disposição para enfrentar os desafios e aprender com eles é o que, em última análise, nos fortalece. Clinicamente, ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de trabalhar com pacientes de todas as origens, independentemente de raça, fé, idade ou orientação sexual. O que mais me impressionou é que todos eles demonstraram que, no fundo, todos nós desejamos três coisas fundamentais. Queremos nos sentir seguros, queremos nos sentir amados, e acima de tudo, queremos nos sentir ouvidos em toda a nossa complexidade. Esse é o verdadeiro caminho para o amor. Por isso, eu gostaria que você pudesse olhar para seu parceiro com essa generosidade de visão e coragem a partir de hoje. Obrigado. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Se você quer saber ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.